Olá, pessoal, bem-vindo todos e bem-vindo todas a mais uma palestra hoje, no nosso ciclo de palestras aqui no IMEB. Eu sou Renato da Silva, vou estar responsável pela mediação dessa palestra de hoje com a Munice Araújo, cujo tema vocês podem ver aí na tela, Guerra e Religião na Escandinávia, Era Viking. Queria pedir desculpa, pessoal, que está acompanhando a gente ao vivo, a gente teve umas questões de ordem técnica que atrasou um pouco o início da nossa palestra. Queria agradecer a Munice por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco do que ela tem descoberto da pesquisa dela. A Munice, atualmente, ela é doutoranda em Ciência das Religiões da Universidade Federal da Paraíba, que foi onde ela também fez o seu mestrado. Ela é licenciada em História pela Universidade Federal do Maranhão, e as pesquisas dela se concentram basicamente em mitologia nórdica, arqueologia e religião nórdica antiga, e ela também é membro do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, o NEV. Mais uma vez, muito obrigado, Unice, pela sua participação, por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco, se abrindo aí para a gente dialogar, e é certeza que a gente vai aprender bastante. Muito obrigado, agradeço em nome do IMEB como um todo, e te passo a palavra para a sua apresentação. Bom, gente, boa noite a todos, a todas. Já agradecer logo de antemão pelo convite. Sempre bom essas trocas de conhecimento, Então, essa fala, é um pouco do trabalho que eu desenvolvo há um tempo, principalmente no mestrado, que aonde o norte desse trabalho foi principalmente essa questão de guerra e religião, como um todo, e especificamente na Escandinávia. Bom, quando a gente vai tratar de religião, a gente pensa sempre, ou na maior parte das vezes, traz algo ortodoxo, um credo com regras, comportamentos mais ou menos rígidos, de uma maneira geral, é que a gente observa nas religiões que a gente tem de forma mais difundida hoje. Mas se a gente for pensar na Escandinávia, antes da entrada do cristianismo, a gente não tem esse conceito, essa definição de algo bem certinho, bem delineado, tendo em vista que a gente vai ter vários, dependendo da região da Escandinávia, você vai ter um culto maior ou menor a determinado deus, cultos, rituais, diferentes, dependendo da região. Então, essas questões mais lineares, até porque eles não tinham um credo específico, um livro específico para determinar que a culto deveria ser assim ou de outra forma. Então, nesse sentido, a gente não tem mais, não tem essa conceitualização. Então, um caso seria um pouco mais frouxo do que o islamismo, por exemplo, e o cristianismo hoje em dia. Então, a gente tem em vista e pensar que essa ligação de religião e guerra são tanto quanto complexas, porque sempre é uma ambiguidade e, na maior parte das vezes, não são vistos como aspectos que podem ter alguma relação, muito porque a gente traz e leva para o passado conceitos nossos, que hoje a gente percebe que a religião ela não vai combinar muito com guerra, mas nas sociedades mais antigas ela vai estar ligada. Então essas complexidades vão estar presentes muito nesses povos mais antigos. Então a religião e a guerra vão se relacionar desde os mais antigos. Se a gente for pensar nos gregos, antes das guerras ou durante delas, se faziam, no caso, consulta aos oráculos, se faziam rituais, se faziam oferendas para tentar ter sucesso na batalha e para outras questões também. Então, nesse sentido, a violência e o sagrado, eles vão ser inseparáveis, As condutas religiosas, e as visões de uma não violência é um pouco mais do nosso período, não nesse tempo. Então, sendo os dois aspectos um contexto cultural,
você não tem essa possibilidade de você fazer uma separação. Então, como cada sociedade tem os seus próprios sistemas e maneiras de praticar as incursões, essa ligação ela vai se dar de maneira diferente, para cada religião. Então, cada sociedade vai ver essa ligação como o início ou razões para você iniciar uma guerra, ou, dependendo da religião, vai influenciar os ritos e os sacrifícios, por exemplo, que vão ser feitos antes ou depois da guerra. Então, por exemplo, entre os escandinavos, que é o nosso foco aqui, a gente vai ver que, por exemplo, dar um presente, né, receber um presente de um deus, era um ato muito importante, simbólico. Porque eles vão acreditar que espadas ou machados vão ter, de alguma forma, vão ter questões, vão ser abençoados, né? A gente pode ir já para o terceiro slide. Isso. Então, aí seguindo aí os slides, né? Chegou agora, ainda questões técnicas, gente. Então, a gente vai observar essa ligação por meio dessas questões religiosas. Então, na maior parte dos trabalhos que a gente observa, a gente não vai ver esses pontos, né, essas questões de maneira interligada. A gente vai sempre ver a religião ou a guerra em modos separados, né? No caso, a guerra, você vai ver a maior parte dos trabalhos, como os aspectos práticos, quais foram as armas que vão ser utilizadas, como vai ser a estratégia, né, de guerra. Então, de uma maneira geral, essa história do mundo ela vai ser escrita também ali permeando e tendo a guerra como um plano de fundo, né? Já que os estados que nós, né, estamos foram criados a partir delas. Então, ela vai ser, como eu já falei, está aparecendo para vocês agora o slide, a religião e essa ligação vai ser complexa. Pode passar, gente. O slide. Então, como eu falei, você vai ver questões mais questões mais pragmáticas, questões mais objetivas. No caso da guerra, você vai ver quais foram as táticas utilizadas, quais foram as armas, e não vai atentar muito para essas questões religiosas que vão estar presentes nesses conflitos. Então, a religião ela pode sim moldar alguns conflitos, né? Algumas questões. E, como eu já falei, dos gregos, mas também na Idade Média, você vai ver as cruzadas, que são guerras com um fundo religioso, um plano de fundo religioso. Então, aí você já consegue observar de uma maneira mais clara, né? Talvez esse imbricamento de guerra e religião. Então, já que são coisas culturais, você não consegue ter uma possibilidade de separação, né? Cada sociedade vai ter essas próprias, né, divisões de quais são os ritos que eu vou utilizar para determinada batalha, para conseguir quais os sacrifícios que eu vou fazer. Então, tudo isso vai estar imbricado nessas religiões. Então, mais de uma maneira geral, o que a gente pode pensar é que as religiões, elas não vão, pode passar, gente, não vão produzir um conflito diretamente, mas elas podem facilmente ser empregadas para prolongar atitudes hostis e ainda se tornar a causa de um extremismo, no caso das religiões, um extremismo religioso. E essa violência vai adquirir também um poder político e servir também a interesses políticos claramente. Então, porque, antes de tudo, as guerras elas vão ser travadas por estados, e alguns desses estados vão ser religiosos.
né? Então, a religião pode não ser a causa principal das guerras, mas elas vão estar ali presentes, principalmente nos meios, nos ritos e nas magias que vão ser utilizadas para essa guerra. Quando a gente trata dos escandinavos, né, a guerra é um dos aspectos que mais vão ser lembrados, né, nessa sociedade. Desde os guerreiros, né, que vão observar, que vão ser tratados aí, até, no caso, gente, só um minuto, tá? Pode passar, gente, os slides. Isso. Mais pra frente. O próximo. Isso. Né? Então, a guerra é muito presente. Quando você vai se tratar de vikings, de nórdicos, você vai automaticamente lembrar dessas questões guerreiras, principalmente dos berserkers, que eu vou falar mais na frente, que são guerreiros que sempre são lembrados por uma fúria. Então, são um dos principais aspectos que você vai observar nessa sociedade. E para eles, a guerra também vai ser um lugar de afirmação, né, identitária, um lugar de práticas. Vai ser uma prática muito necessária para você estabelecer um fortalecimento, né, de um poder real. Pode passar, gente. Quando a gente trata de guerra, principalmente hoje em dia, a gente sempre pensa que a guerra ela vem depois de um período de paz, né, de calmaria, e entre eles não vai ter essa divisão, né? O entendimento da guerra ele não acontece logo após um período de calmaria, né? Então, o ritual nessa sociedade sobrenatural, no caso, a religião, ele é tão importante quanto, né? Porque ainda que se pense que eles faziam incursões de forma aleatória ou sem um planejamento, né? Havia a necessidade, eles faziam essas incursões. Não era bem assim. Então, você tinha todo um planejamento para fazer. E a religião também vai estar imbricada nisso também, tá? Então, o que vai se fazer? Assim como eles faziam rituais para as colheitas, pode passar, gente. Faziam rituais para as colheitas, para ter um bom tempo, eles também faziam rituais direcionados para essa vitória em batalha. Então, como tem aí no slide, na saga dos Inglings, a gente vai ter bem especificado esse momento, né? Se deveria realizar sacrifícios no início do inverno, na metade do inverno, e se devia sacrificar pela fertilidade. E no terceiro verão era necessário para a vitória. Então, a gente observa que, para além disso, além de ter uma boa colheita, além de ter uma frutividade dos alimentos, né, eles também vão fazer os rituais para isso. Então, esses sacrifícios, eles vão fazer um período do ano em que eles estão planejando as incursões. Os rituais, eles vão ser muito importantes nesse período, e eles vão fazer, e também vai ter uma presença de uma magia de batalha, em várias histórias das sagas irlandesas, vocês vão observar. E também é uma forma também de preservar também as lendas, as questões sobre isso. Então, as dimensões da batalha, eles vão começar antes dela. No caso, esses rituais vão ser feitos para aumentar a força dos próprios guerreiros ou para induzir, no caso, nos inimigos, um medo, para garantir uma vulnerabilidade, uma destreza, conseguir poderes extraordinários para suas armas, e também para buscar nesse sentido, buscar um fortalecimento sobrenatural da violência, né? Por meio desses rituais que vão ser feitos. Então, esse fortalecimento ritual, ele forma um elo.
entre o sagrado, né, no caso, as questões religiosas, e uma questão profana, no caso, umas questões mais da guerra, né, uma ritualização da agressão crucial para essa sociedade que, de uma certa maneira, a guerra vai estar muito presente, né. Então, quando a gente fala dessa dimensão religiosa usada nas batalhas entre os escandinavos, a gente fala do Zeid, né, que vai ser usado para atacar os inimigos em forma de espíritos, para remover a sorte, tudo isso para fazer com que os nórdicos, né, os vikings conseguissem essa evolução, né? E vai haver, claro, uma predisposição, né, na estrutura fundamental do Sage, que é especialmente quando a gente observa o seu uso pelo Odin, né? Que ele vai fazer um uso agressivo dessa magia, né? Que aí o que acontece? Você vai operar em vários níveis, começando do individual ao pessoal, né? Então, a gente pode passar os slides. Então, a guerra ela vai ser importante em vários desses momentos. E o que a gente observa também são as relações desses ritos, dessas batalhas, nessas formações, nessas magias que vão ser utilizadas. Voltando novamente, né, aos berserkers, que são guerreiros que são muito conhecidos, que geralmente são feitas várias perguntas, geralmente querem se conhecer mais sobre eles, por serem os que são mais lembrados, por serem guerreiros que vão ter uma fúria, né, excessiva, que vão lutar com uma raiva, que aí algumas sagas, algumas descrições vão dizer que eles vão lutar sem armadura, vão morder os escudos, bater, são os mais lembrados. Então, esses guerreiros são principalmente que vão internalizar e externalizar as questões religiosas que a gente vai observar na guerra, principalmente. Então, os berserkers, eles vão teoricamente, né, eles vão estar sobre essa proteção do deus Odin. Então, eles fazem rituais para se dedicar a ele, né? Eles são esses guerreiros ferozes, eles vão ser descritos desde o Tácito, né, em Germânia, desde os germânicos, eles são citados que são guerreiros vistos como bárbaros e incivilizados, e por isso também a forma que a religião vai ser praticada pelos nórdicos também vai ser vista como uma guerra e uma religião bárbara, né? Porque você tinha guerreiros que vão fazer uma guerra, praticar uma guerra de uma forma selvagem, porque as descrições dão essa impressão. Então, desde o Tácito, eles vão ter essas descrições e eles vão estar nesse estado de berserker, né? Que nada mais é do que uma magia de guerra que você vai utilizar. Você vai chegar por meio de ritos, né? Meios de uso de batalhas, um transe que vão ser utilizados nessas batalhas. E daí, para entrar nesses estados de berserker, né, de transe de batalha, algumas teorias foram formuladas a respeito disso, né? Uma delas seria a própria consagração deles ao deus Odin, os rituais que eles faziam para se consagrar a ele. E aí você também vai ter algumas questões de uso de alucinógenos, de bebidas, infusões, tudo isso para, lógico, relacionar à guerra e à religião, para chegar nesses níveis de batalhas mais, nesse trânsito de batalha, nesse nível mais furioso. Então, nesse estado, eles, de alguma forma, eles vão perder
a característica, né, a noção de saber quem são os seus inimigos e quem são os seus amigos também, né? Eles acabam que nas sagas, algumas sagas a gente percebe, né, tem algumas descrições de que eles estão em tal estado que eles não reconhecem os seus próprios, né? Em alguma saga, quase mata o seu filho, então tem muitas dessas questões. Então eles vão entrar nesses transe e eles vão também se transformar, né? Metafosear, né? Em lobo e em urso, né? E eles vão lutar sob essa forma. E aí algumas outras questões vão se desembocar daí. Porque as descrições podem ter sido feitas para potencializar, né, uma questão para eles serem vistos como bárbaros, né, mais bárbaros do que eles já achavam que eles eram, mais sanguinários, violentos, porque imaginem você, né, estar no meio do seu campo de batalha, ver alguém que vai ser nada, simplesmente, né, só ele lutar com outra pessoa. Então, muitos dos pesquisadores acabam tratando que essa descrição mais feroz, essa coisa mais bárbara que vai ser tratada desses guerreiros, mas seria mais uma questão para fortalecer esse aspecto deles serem violentos ao extremo, de serem bárbaros. Então, eles vão ser, claro, vão ter um certo temor dentro da própria sociedade, né? Eles vão ser proibidos, né? Em 1015, na Noruega, né? Então, essa prática do Berserker Gang, ele vai ser proibido, porque eles chegavam ao descontrole total. E aí algumas pesquisas vão tentar entender melhor, né, no caso de maneira mais recente, o que também vai fazer com que esses guerreiros cheguem a essas questões, a esse transe. E aí vão fazer algumas analogias, né, com o estresse pós-traumático, que alguns soldados vão ter hoje, né, no caso, nas guerras que vão acontecer sobre hoje em dia, no caso. Pode passar, gente. Então, para que isso, né? Além desse destemor, essa força sobrenatural, basicamente, né, segundo as sagas e as crônicas, né, as sagas e os poemas, vão vir principalmente dessa identificação com o deus Odin, né, para buscar o quê? Um favor divino, né, no caso, para conseguir com que essas batalhas sejam, né, consigam o êxito, através dessa violência que vai ser religiosamente inspirada. Ou seja, você vai fazer os ritos, alguns sacrifícios vão ser feitos, e aí a gente tem algumas outras questões acerca desses sacrifícios que vão ser feitos, principalmente, né, no Blot, que vai ser feito, e vai ser basicamente para ter essa vitória nas guerras. Então, além disso, o que a gente pode ver também é que a religião ela vai moldar não só os conflitos, né, as causas ou os conflitos, mas ela também vai influenciar na identidade desses participantes, né, a legitimação de alvos, de armas, né, o tempo e a localização também desses conflitos elas vão ser influenciadas. Então, de certa forma, a religião ela vai se relacionar com essas questões políticas, não só para uma inspiração guerreira, né? Mas para além disso. Então, o que a gente observa é que a gente não, principalmente nessa sociedade, que não via a guerra como aqui é um aspecto guerreiro e aqui é um aspecto religioso, não vai ver de uma maneira separada.
a religião e a guerra estão ali juntas, estão dentro do mesmo contexto cultural. Uma, de certa maneira, uma começa, a outra termina. Até mesmo porque essas considerações que a gente tem de uma guerra à parte, sempre questões somente violentas, mas questões mais pragmáticas, elas vão estar ligadas só, principalmente, no período atual. Para essa sociedade, não. Ela não observa de forma alguma uma guerra e a religião de forma separada. Até porque, de uma maneira geral, até de certa forma hoje também você não tem muito dessas separações religiosas. Então, você não consegue separar essas questões religiosas das questões bélicas. E também o que a gente tem que pensar aqui, né, essa fala, né, toda, é entender que a religião, assim como a guerra, é um outro aspecto desses povos. Então, você não pode separar de maneira nenhuma, né, esses aspectos. Você tem que observar sempre que ela vai estar ali, de alguma forma. Você vai usar gente, você vai pedir para alguém, para algum deus. E entre determinadas, as religiões, de uma maneira geral, até as que a gente observa hoje, elas têm um passado e elas têm uma base violenta também. E a gente tem que lembrar que, de alguma forma, as religiões elas vão utilizar uma violência, uma guerra. Por quê? Elas precisam se assentar em determinado local. Claro que a gente observa que a conversão ao cristianismo na Escandinávia não foi de todo violenta, claro, a maior parte foi de maneira, em algumas regiões foi de uma maneira mais pacífica, talvez também por isso a gente tem uma preservação, né? Mas claro, com algumas modificações. E em algumas outras situações, as religiões elas vão utilizar do meio violento para chegar ao seu fim, que é mudar as crenças que estão ali, as crenças vigentes. E a gente também não pode tratar esses aspectos das religiões como não podem ser vistas como uma consequência ou uma parte, né? Já que esse aspecto, na maior parte dos trabalhos, são ignorados. Essa ligação, na maior parte dos trabalhos, eles não são levados em consideração. Então, esse aspecto violento não é levado em consideração quando você trata a religião, no caso. Então, a intenção dessa fala aqui é a gente perceber essa ligação e tentar entender mais como é que esses aspectos violentos vão estar presentes até em religiões que são tidas como um pouco mais pacíficas, né? E aí a história do mundo como toda vai estar pautada e vai estar baseada também nessas guerras, e muitas delas vão ser religiosas também. E aí a gente pode também pensar nos conceitos de uma guerra justa que vai ser tratada, mas especificamente aqui, entre os nórdicos, elas vão ser vistas, né, esse aspecto mais religioso vai ser visto muito mais nessa figura do Berserker. Lógico, muito mais por essa ligação, né, do deus Odin com eles, principalmente nesse estado de transe e de fúria. Então, eu abro para as questões que a gente desenvolve melhor os aspectos. Queria agradecer mais uma vez a professora por dividir um pouquinho com a gente aí o desenvolvimento da pesquisa, muito bacana, muito legal. E eu acho que essa ideia que você apresentou, né, tão claramente, de uma conexão muito forte, e uma impossibilidade de tratar separado o que é religião, o que é política, o que é economia.
eu acho que é fundamental para a gente pensar não só, né, o mundo escandinavo, como a Idade Média, como, né, pré-modernidade, né, pré-capitalismo, como Sim, você quiser, ser o mundo que não é o nosso mundo, né, industrial, pós-século XIX, né, século XIX em diante. Achei isso muito, muito bacana, muito, acho que você levanta um ponto bem, bem interessante. E aí eu tenho uma pergunta, só que é uma pergunta assim, de curiosidade mesmo, porque é uma coisa que eu nunca mesmo resolvi, né? Foi uma coisa que eu me debrucei uns anos atrás, essa questão da religiosidade e tal, para tratar do quadro da Inglaterra. E eu nunca consegui muito bem entender, e aí eu queria ouvir um pouquinho para suas reflexões sobre isso, sobre essa relação entre magia e religião, né? Porque você destacou muito, por exemplo, que a via do Berserker, né, é uma questão uma religiosa muito magia. forte, né? Mas que ao mesmo tempo é uma magia, né? E aí como separar o que é magia e religião, ou a magia ela está integrada na religião, não é um problema, né? Essa é uma questão que para mim não tá muito clara. Acho que essa é a questão principal. E a segunda é meio que uma curiosidade, mas talvez por não conhecer essas fontes como você conhece. Você mencionou da relação muito clara dos Berserker com o Odin e tal. Mas, ao mesmo tempo, né, a atividade bélica, pelo que eu entendi, né, tá no campo de batalha, também tem um aspecto religioso muito forte, mesmo se você não era um Berserker. Né? Então, o que caracterizaria, diferenciaria o Berserker? É o que? O transe? É justamente essa magia? Isso. É o quê? São só essas É. duas questões que eu tenho para você. Mais uma vez, te agradeço pela exposição. Tá? Então, a magia, de uma maneira geral, porque conceitualizar a religião é um tanto complicado, né? Porque eu vou dizer o que é, você vai dizer o que é, mas ao mesmo tempo eu não posso botar esse conceito para essa sociedade. Então, a magia ela vai estar dentro da religião. É porque você praticava algumas magias tendo como base esses aspectos religiosos. Então, ela vai estar dentro, sim, dela, tá? Então, é uma parte, né? É um integrante da religião e vai ser uma das formas de você se relacionar com um determinado Deus. Quanto a eles, né? O que diferenciava basicamente era isso, né? É o transe, porque eles vão ser uma categoria específica, à parte, que ficava dessa forma, né? E aí, se você for pensar, por exemplo, em soldados de combate hoje, aquele que é mais fervoroso, que gosta mais, que vai mais para o campo, seria essa característica. Então, a diferenciação deles para os demais, além deles terem uma especialização, eles passavam a maior parte do tempo para isso, né? Eles tinham um treinamento, além disso, porque a maior parte da sociedade ela não vai ser assim treinada para a guerra. Porque você tem que pensar que a guerra era uma necessidade para eles, de uma maneira geral. Não era um hobby, um prazer. Então, para tudo isso, eles faziam um planejamento. Então, a diferença dele para os demais, além desse treinamento, seria também essa questão de você entrar em transe e eles se consagrarem. E aí, o que vai acontecer? Eles fazem um ritual com uma lança, que é um dos atributos do Deus Odin. Então, eles vão se consagrar para ele através dessa lança. Então, essa é a principal diferença dele para os demais. Porque, de uma maneira geral, eles não fazem assim, um treinamento. Como você observa, por exemplo, na sociedade grega, você vai ter um treinamento bélico para isso. Eles não fazem esse treinamento. Então, a diferença mesmo para eles, dos demais, seria basicamente mesmo o transe. E lógico, o treinamento. Então, só para ver se eu entendi bem, a magia é uma das formas de rituais religiosos, é isso? Sim. Ou seja, No caso deles, essa é uma das formas de magia de guerra que eles vão
utilizar para entrar. E aí, o que eles faziam? Os autores vão dizer que eles vão fazer por meio de instrumentos, né? Você começa a tambores, etc. E aí, outra magia seria a infusão, né? Você vai, eles vão utilizar esse tipo de magia para entrar nesse estado. E uma diferença que me pareceu bem importante que você marcou é que o Berserker, ele é especializado na atividade guerreira, ele não tem outra atividade social, ele não vai cultivar os campos, ele não vai pastorear, ele vai ser só voltado para a guerra, é isso? Grande parte deles sim. Porque no caso deles, os autores vão dizer que eles se transformam, né? Se tornam por meio dessa consagração para o deus Odin, né? Alguns conseguem, quando não estão no estado de fúria, eles fazem outras atividades, mas de uma maneira geral eles vão ter um treinamento melhor, né, para a guerra. Então, por isso que eles são usados como uma linha de frente nas batalhas, né? Talvez para imprimir medo, né, lógico, e também por eles terem um pouco mais de habilidades, né? Mais uma vez, Muniz, muito obrigado. Né? Eu passo agora para as perguntas do pessoal que está assistindo. Perguntas, comentários. Boa noite, professora, novamente. Parabéns pela apresentação. É um tema muito legal. Eu acho super interessante e a gente tem algumas perguntas aqui. E vamos começar com a primeira delas, com a do Anderson Pereira. E ele pergunta, além de Odin, havia a presença de outros deuses relacionados às batalhas? Sim, sim. O Thor, ele vai estar relacionado, né? A deusa Freya também vai ter alguma relação com essas batalhas. É porque quando a gente... essa delimitação só do Odin ou só do Thor é muito um resquício dos deuses gregos. A gente vai ter, principalmente o Ares, vai ser da batalha. Então, eu vou fazer oferendas para ele, vou pensar nele. Então, mas entre os nórdicos, eles não tinham... Eles eram... O Odin vai ser o principal, mas ele vai estar mais ligado à elite, né? O Odin vai ser mais cultuado, vai ser mais solicitado nas questões guerreiras por uma elite, e o Thor pelos demais. O Thor também vai ter essa característica, também vai ser chamado nesses momentos de guerra também. Então, além do Odin, a gente tem o Thor, tem a deusa Freya também, que tem uma questão, também tem uma ligação com a guerra. Além dele, esses outros também vão ser, sim. Perfeito. A próxima pergunta também é a do Anderson. E ele pergunta, o amuleto Mjolnir tem alguma relação com a cruz utilizada pelos cristãos na Idade Média? Pergunta interessante. Qual ligação, né? Porque algumas pesquisas vão dizer que o Mjolnir ele vai começar a ser utilizado como pingente porque os cristãos utilizavam a cruz. Então, um resquício, né, dessa religiosidade que vai permanecer ainda na presença do cristianismo, né, no período cristão, vai ser utilizar não só o Mjolnir como um pingente para você, né, proteção e tudo mais, como eles utilizavam a cruz, mas outros amuletos também. Então, se for, né, a relação, né, com a cruz como um pingente que você usa hoje em dia, vai ter um pouco dessa relação de você ter uma proteção com ele, né, no caso. A próxima pergunta é a do Geraldo, e ele pergunta, o Geraldo, você considera possível replicar o conceito Berserker para outros períodos, além dos séculos 9 e 11, e também para outros povos que não os escandinavos? Olha, se for tratar da questão do transe, do êxtase em batalha, você pode replicar sim. Porque as primeiras pesquisas que vão ser feitas ainda lá no início do 20, final do 19, início do 20, sobre como é que esses guerreiros vão chegar nesse transe, vão ser utilizados muitos guerreiros
com questões xamânicas aí de outras culturas. Então, nessa questão do transe, você pode colocar, né, replicar esse conceito para outras sociedades também. E também alguns autores vão mesmo tentar entender essa questão da fúria, de ser louco, com soldados do pós-guerra agora, né, no século XX, final do século XX, final do XX. Então, também vai ter algumas relações, sim. Então, você pode, nesse sentido de transe, de fúria, de loucura, você pode se replicar para outras sociedades, que não só a escandinava. Até porque os germânicos, né, os germânicos mais antigos, eles vão também ter essa figura de uma pessoa enlouquecida. Né? Então, outras culturas que principalmente vão ter um envolvimento, né, vão ter uma questão mais xamânica, então eles também têm essas questões de fúria, de trânsito, então você pode replicar, sim, esse conceito, nesse sentido, sim. Bom, vou passar aqui a pergunta do Renato, e ele vai perguntar: professor, uma questão metodológica. Sua fala citou bastante as fontes escritas, sagas, etc. Sim. Como as fontes arqueológicas ajudam a iluminar esta questão? Muito interessante. Inclusive, basicamente o que eu estou pesquisando agora no doutorado. As fontes arqueológicas sobre guerreiros. Você vai ter algumas representações desses guerreiros em elmos e em placas do período Vendel, que já é um pouco antes da Era Viking, mas você vai ter guerreiros ao lado de ursos, figuras de urso com lanças, com espadas, né, com escudos, e você também vai ter essas representações em bainhas das espadas, e também tem um achado recente, né, também muito pesquisado, que está numa igreja, né, vou me esquecer agora a localidade, se eu não me engano, na Islândia, de uma placa que está na igreja, que tem um guerreiro que vai estar ali fazendo uma segurança, assim, né? Ele está ali para fazer esse suporte dos guerreiros. Então, ele está representado do lado de um barco. Então, a gente também tem, no caso, as fontes arqueológicas são essas representações desses guerreiros, né? Nesses véus, nessas bainhas, que aí a questão é se esses amuletos, né? Essas representações vão trazer algum benefício, se vão trazer proteção, e se também vão inspirar de alguma forma as pessoas que estão utilizando para ter o sucesso na batalha, né? Para ter êxito. Então, as fontes arqueológicas, a gente tem algumas fontes sobre, né, desses guerreiros, no caso. Também ajudam para compor a pesquisa. Perfeito. Passando para a próxima pergunta, a do Igor Dias. E ele pergunta: boa noite, professora. Haveria alguma relação entre essa consagração dos Berserker a Odin se diferindo de outros do exército e a divisão social da sociedade como os Jarls, Kralls e Trolls? Você tem alguma relação entre diferindo a consagração dos Berserkers a Odin e outros? Isso, em relação a outros. Você tem que pensar que eles, inicialmente, eles não vão ter um exército formado, né? Se tem uma relação deles com outros, de uma certa maneira não, porque eles vão ser uma categoria diferente, né? Então, os demais, eles vão se pautando em outros guerreiros, né? Outros deuses, né? Enquanto a divisão, eles querem saber se eles estão dentro dessa divisão, eles, de uma maneira geral, eles são tratados até como párias, né? Porque os próprios tinham medo deles também, né? Tanto é que eles vão ser proibidos depois. Você praticar o Berserker Gang vai ser proibido depois. Então, se você pensar, mas, né, algumas sagas tem uns Berserkers nessa figura aí dos Jarls também. Mas,
de uma maneira geral, eles não vão estar categorizados, não. Eles eram à parte. Alguns nem viviam muito próximo ali do convívio social, justamente por eles terem medo, né? Uma saga descreve isso, que em um momento normal ali, familiar, ele entrou em estado de transe e não reconheceu o seu próprio filho. Ele matou a escrava porque ela, né, tentou proteger o filho, então ele matou. Então eles eram temidos dentro da própria sociedade. Então eles não vão estar ali, né, nessas categorias, de uma maneira geral, não. Perfeito. Perfeito, professor. Visto que não há mais perguntas, eu vou passar agora para o professor Renato para dar um encaminhamento final da nossa apresentação. Muito obrigado, viu? Nada. Mais uma vez, muito obrigado, Muniz. Muito obrigado, pessoal, que está assistindo a gente hoje nessa sexta-feira fria, pelo menos aqui em São Paulo, né? Não sei como está lá onde a Muniz está transmitindo, né? Muniz, se você quiser falar mais alguma coisa... Uma noite quente. Aqui tá bem frio. Se você quiser fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa, por gentileza, o espaço é todo seu. Não, eu agradeço novamente pelo convite, né? Se vocês tivessem outras questões, a gente é melhor para desenvolver. Mas agradecer o convite. Convido também as pessoas a conhecerem os outros trabalhos do Neve, né? E aí, quando eu falei da questão do empoderamento, né, do fortalecimento do poder real, e aí a gente tem dentro do grupo uma dissertação bem fantástica sobre isso. E se as pessoas tiverem interesse na área, pode entrar em contato, que é sempre bom fortalecer essas questões. Mas a intenção mesmo aqui é trazer mais à luz, né, essa ligação, esse tema de guerra e religião, porque de uma maneira geral não é muito tratado. Você trata a religião à parte, você trata a guerra à parte. Você geralmente não tenta entender, ou você não vê trabalhos que vão ter esses aspectos interligados, né? Uhum. Então, queria agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que perguntou, né? E a vocês pelo convite. Obrigada. Estamos à disposição. Eu posso pedir para você deixar seu e-mail para contato disponível, o pessoal que estiver assistindo, quiser entrar em contato? Posso. Tá. Para eu escrever nos comentários? Ou eu posso falar mesmo? Você pode falar, acho que o pessoal que tá controlando aí a sala, o pessoal da área técnica, consegue... Escreve, né? Consegue botar aí na tela, não sei se agora, depois. Se quiser botar depois nos comentários também, a gente agradece. Certamente vai ter bastante gente interessada no seu assunto. Bom, vocês podem me achar pelo e-mail monice_2007@hotmail.com. Bem fácil. Esse é o mais operacional, né? Para achar. Isso também, as pessoas também pelas redes sociais podem me perguntar também, entrar em contato pelo Facebook, que a gente responde todas as perguntas, todas as questões que forem colocadas. Obrigado mais uma vez, mas acho que você tá certíssimo. A gente tem mais aqui dialogar mais, conversar com pessoas de outras áreas, trocar ideia, trocar referência, que a gente sempre cresce muito com isso. Então, o pessoal que tiver interesse também, frequentar lá o Neve e seguir a apresentação. Isso. No meu próprio programa, né, pesquisa, né, da pós-graduação, essa não é uma questão muito trabalhada de guerra e religião, né? Recentemente, que a gente também vai ter uma tese de doutorado que vai tratar um pouco mais dessas questões. Mas não ainda é uma coisa vista que guerra e religião não são, de forma alguma, ali relacionadas, muito pela visão que a gente tem da religião hoje, né? A gente não consegue observar esse aspecto mais violento. Mas, no mais, é isso. Tá, ok. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, pessoal, pelas perguntas, pela audiência, pela participação. E a gente fica por aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.